Enquanto o Andrew digita, para a gente dar uma velocidade maior, Danilo, tem alguma pergunta? Espera aí. Qual é o melhor horário em operar em OTC? O Andrews perguntou. Então, galera, OTC é um mercado que eu não aconselho operar, tá? É um mercado meio zoado, beleza? É um mercado que, na minha mente, ele é meio manipulado, mas você pode operar. Não tem o melhor horário em OTC, porque geralmente o mercado se movimenta em tendência o dia inteiro, tá? Então, olha aqui, ó, a gente voltando um pouco o gráfico, ó, o mercado ele é tendencioso o dia inteiro. Então, não vou te falar que tem o melhor horário para operar ele. Tem sim um horário que você define para operar, e isso vai valer de segunda a segunda, que é você operar ali no máximo 1 hora por dia, por sessão, tá? Então, opera 1 hora a sessão da manhã, ou 1 hora na sessão da tarde, ou na sessão da noite, você escolhe. Mas sempre colocar 1 hora, beleza? Deixa eu ver aqui porque que o Marlon não tá me ouvindo. Tá mutado o fone dele. Deixa eu ver aqui. Desmuta seu fone. Quem que é esse Bala Torre? Quem seria? Quando vocês forem entrar, se conseguir colocar os seus nomes, aí fica mais fácil de identificar, beleza? O Danilo não fez pergunta nenhuma. O Douglas, tem alguma pergunta, Douglas? O Danilo e o Douglas estão digitando aqui, ó. Acredito que seja pergunta, tá? Vocês têm a opção de desmutar o áudio e falar, tá, galera? É bem mais fácil. Qual tipo de gráfico é melhor para se operar? O Douglas perguntou, tá? O melhor gráfico para se operar, na minha opinião, é o gráfico de segunda a sexta, tá? Então a gente vai eliminar o OTC e o gráfico que esteja em tendência e fazendo isso aqui, ó. E fazendo isso aqui. Tá cheio daqueles bichinhos em casa. Topos e fundos, ó. Fundo, topo, fundo, topo. Tá cheio desses bichinhos agarrados na parede. Pera aí, aí, tem alguém com o áudio desmutado aí, tá falando de bichinho na parede. Se conseguir mutar o áudio aí, Rodrigo, por favor. Vou mutar aqui, desculpa. Beleza, vamos lá. Aqui. Então, o melhor gráfico para a gente operar aí de segunda a segunda vai ser quando o gráfico estiver tendencioso, deixando topos e fundos bem aparentes, tá? Ó, bem aparentes, beleza? Aqui já segue aqui. E ele tiver tendencioso, ou tendência de alta ou de baixa. Por quê? O vela-vela tende a respeitar melhor. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo bem rápido, uma referência aqui em cima, tá? No topo. E aí ele bateu aqui nessa tendência de alta, fez uma velinha de continuação de alta, porém a primeira vela, e aí a segunda vela foi uma continuação perfeita. Para quê? Buscando a nossa referência. Então um gráfico tendencioso que deixa topos e fundos mais aparentes vai ser um gráfico bem melhor para você operar, beleza, Douglas? Danilo, tem pergunta, Danilo? Você estava mandando um áudio aí, parou de digitar também? Enfim, se tiver pode ir digitando, tá? Galera, vamos fazer o seguinte, todo mundo que tiver pergunta vai digitar para mim lá no grupo do Telegram. Vou dar 3 minutinhos para vocês digitarem lá, tá? Quem for digitar e quem for perguntar, na verdade todo mundo digitando lá as perguntas, para a gente dar uma dinâmica melhor aqui. Não, a minha pergunta era sobre marcações mesmo do vela-vela em zonas de simetria. Como é que é? Desculpa.
A minha pergunta era sobre tendências aí e trabalhar sobre velas em zona de simetria, fazer marcações e tal. Mas aí você já respondeu nessa resposta que você deu pro outro rapaz aí. Show de bola, beleza. Joab, tem que clicar em cima do meu nome, tá? E clicar em ao vivo aí. Se não conseguir, reinicie o aplicativo, beleza? Analisar em quantos minutos antes o gráfico. Beleza, Marlon. Respondendo a pergunta do Marlon aqui, ó. A gente entrou no gráfico, tá? É um exemplo, tá? Galera, isso aqui é uma conta que eu abri agora para poder fazer a aula com vocês, tá? Então vamos aqui. Vamos colocar aqui até na conta demo. Estamos em OTC, isso aqui não é uma aula de sinais, tá? Só estou demonstrando para vocês aqui. A minha entrada vai ser aleatória, então não façam a entrada junto comigo. A gente entrou aqui, você já vai clicar aqui só porque você viu essa LTB passando aqui, se você tiver essa visão, já vai fazer uma venda? Não vai, tá? Vocês não vão fazer isso. O que a gente vai analisar aqui quando a gente entra? A gente entrou aqui, o gráfico provavelmente vai estar assim. Beleza. Primeira coisa que a gente faz, tira o zoom um pouco e observa a penúltima pernada, se ela está trabalhando perto do nosso preço. Eu vou até vender isso aqui para não ficar na nossa tela. A gente observa a penúltima pernada se ela está trabalhando próximo ao nosso preço. Não tem penúltima pernada trabalhando próximo ao nosso preço, a gente tira mais o zoom e vai procurar a referência mais próxima, tá? Agora eu vou dar um exemplo de quando tem a referência, porque é mais certo disso acontecer de vez em quando, ó. Abrimos o gráfico está trabalhando aqui, nessa região, tá? Opa! A gente abriu o gráfico, nosso gráfico está trabalhando aqui nessa região, ó. O gráfico tem 5 minutos, tem que mudar. Beleza, nosso gráfico trabalhando aqui. Aonde que vai ser o nosso ponto de referência? A gente vai observar que essa foi a última pernada e essa aqui é a penúltima pernada. Então, a nossa marcação de referência vai ser nessa pernada aqui, ó. Vamos marcar para ver quais referências a gente vai ter? Galera, o gráfico está em 5 minutos ali, mas a gente vai operar em 1 minuto, tá? Já que eu estou dando esse exemplo aqui, eu vou marcar novamente ele depois. Ó, então a gente tem esse topo. Deixa eu pegar no print aqui que vai dar para explicar melhor. Nós entramos aqui, o gráfico estava aqui. Então a gente observou que aqui foi a última pernada, né? E aí a gente tem a penúltima pernada, ó, toda de baixa. Aonde que vai ser nossas marcações? Topos e fundos. Topo, fundo. Certo? Topo, fundo. Esse fundo aqui já acompanha esse aqui, que é uma zoninha de referência. Beleza? Por causa desse fundinho aqui. E aí a gente tem esse topo que já pegou aqui essas referências, né? Beleza? Já fez outro fundo, outro topo, outro fundo. A gente tem essas referências. Quais referências estão mais perto do nosso preço? Não são essa e essa? Então essas aqui a gente nem precisa trabalhar com elas por enquanto, porque elas não estão perto do nosso preço. A gente vai trabalhar com 3 referências apenas para o nosso gráfico não ficar sujo, tá? Então quais referências a gente vai marcar? São 3 referências, ó. A gente vai marcar essa aqui, a gente pode marcar essa daqui e a gente tem essa daqui. Conforme o nosso preço vai andando, a gente vai procurando mais referências lá para cima ou para baixo, dependendo da movimentação do preço. Então, a gente sempre vai marcar a penúltima pernada, tá? Em relação ao nosso preço. Beleza? Marlon. Galera, pode digitar as perguntas lá no Telegram, tá? Lá no grupo. Ou liberar o áudio e fazer a pergunta, beleza? Eu ia fazer um por um, mas eu acredito que dá pra gente manter a paz aqui se cada um liberar o áudio e falar. Quem tiver dúvida pode ir mandando. E se a dúvida que eu responder não ficar clara, é só falar, beleza? Tem uma dúvida. Deu o seguinte, quando você vai na marcação lá, volta no gráfico lá. Sim. Teve no primeiro gráfico que você marcou lá, você marca pavio e corpo ou você marca sempre a referência na ponta do pavio em Show de M1? bola. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui em M1 para a gente ter exemplo mais claro, tá?
Esse exemplo que eu dei foi em M1 também, tá? Só que eu estava em M5 aqui. Mas vamos pegar aqui o gráfico, ó. Esse exemplo aqui é bom. Quando o nosso gráfico está assim, vamos dar um exemplo se a gente tivesse uma referência aqui. A gente tá passando, vamos fingir, ou se tá, eu não sei, mas tá passando uma referência aqui, bem aqui. E tá pegando só o corpinho da vela, tá vindo de uma referência lá de trás. A gente não vai marcar só o corpo aqui, por quê? Os pavis, ó, estão passando. Aqui chegou até aqui, voltou. Então é um espaço muito curto, tá vendo? Então a gente pode marcar essa região aqui toda como uma região de zona de referência, ó. É uma região onde vai ter briga do preço, tá? É onde o preço vai brigar um pouco, vai descer ou vai subir, e quando ele romper, ele vai embora. Ó, rompeu, voltou, mas aí o que aconteceu? Foi embora. Nessas zonas aí não se opera, né? Onde tá a briga dos pavios, né? Corpo com pavio, né? A briga, a zona Isso, de briga. mas nessas zonas aqui você pode operar, sei lá, vela de fraqueza, tá? Vela de impulsão, se tiver rompendo uma referência e a outra referência tiver assim, ó, dessa forma aqui, ó, igual aconteceu aqui. Se a zona de referência tiver esse espaçamento, ó, de uma vela mais ou menos, tá vendo o espaço que sobrou até aqui em cima? É perigoso você operar assim, tá? Então, vela de impulsão, melhor não operar. Vela de fraqueza pode operar se ela bater aqui embaixo, tá? Pegar embaixo e parar embaixo aqui. Ou se ela estiver pegando onde ela pegou ali em cima, ó. Estiver pegando, na verdade que ela rompeu, mas a gente não marcou referências corretas desde lá de trás. Mas se ela estiver pegando aqui de baixo, ó, deixa eu fazer um exemplo melhor, ó. Se ela estiver pegando assim, dentro da zona de referência, ainda assim fica perigoso de operar, tá? Porque o espaço para estar voltando até aqui, ó, é muito curto, entendeu? Então a vela pode voltar aqui em menos de 1 minuto, em menos de 30 segundos. E nos outros 30 segundos ela pode ir embora, entendeu? Então quanto... Ok. A marcação padrão, então, vai ser geralmente na ponta do pavio, Isso. né? Então você vai marcar o corpo e o pavio, quando eles estiverem perto. Se tiver só pavio, um exemplo aqui, pode marcar as pontinhas do pavio, mas eu gosto sempre de marcar uma zoninha de referência para eu ter, tá vendo? Essa zoninha de referência aqui já não dá para operar dentro dela. Essa aqui já tem que esperar mesmo. E aí você pode, ou então uma vela de fraqueza aqui, do lado de dentro dela. Deu a vela de fraqueza aqui, acompanhada de uma vela de força de baixa, aí você pode operar comprado para a próxima vela, para a vela que nascer. Agora, se ela nascer aqui dentro, aí você já espera, tá? Para ver o que vai acontecer. Pode falar. Uma das dúvidas que eu tinha foi essa aí que você respondeu. Como escolher o gráfico, eu até tinha feito para você lá. Como escolher um bom gráfico, que foi o que você já mostrou. Topos e fundos aparentes, que é o que você falou aí. E outra dúvida que eu tenho também é qual o melhor gráfico no movimentação de vela? É abrir o gráfico, eu quero saber qual a estratégia que eu vou usar. Assim, esse aí eu já entendi, que é topos e fundos aparentes. Melhor gráfico de M15, que é movimentação de vela. Não tem o melhor gráfico, tem a melhor movimentação, tá? Se o gráfico estiver movimentando, ó, você está conseguindo enxergar a vela movimentando, não tá? Sim. Então, esse aqui é um gráfico bom para você operar a movimentação de vela. Agora, se o gráfico tiver aquela movimentação parada, travada, que você vê que a vela faz só um movimentinho, depois ela passa alguns segundos, ela movimenta de novo, esse gráfico não é legal de operar, tá? Então, enquanto a vela estiver movimentando aqui nessa velocidade padrão, legal. Se ela estiver muito rápida, não. Se estiver muito devagar, não. Então, ela tem que estar sempre na média, beleza? A movimentação de vela é isso. Você não vai se preocupar com a tendência, nada. É a movimentação da vela. E a operação é feita nos minutos finais, no caso, né? No último minuto. Ou não? Não. A operação ela é feita de acordo com a referência, ó. Tá? A gente tem as referências aqui da vela anterior. Não é isso que a gente aprendeu? Beleza, sim. A gente tem a referência da vela anterior. Quando nasce a vela de 15 minutos, a tendência dela é buscar a referência mais próxima. Mas não quer dizer que quando ela nasce você já vai fazer a operação. Você vai esperar
ela se movimentar e demonstrar força para o lado que você quer, entendeu? Nesse caso aqui, ó, nem dava para fazer uma operação de compra aqui logo na abertura, porque a referência está muito próxima. Então, praticamente ela nasceu dentro da sua referência já, entendeu? O legal seria aqui, ó, nessa vela anterior. Nessa aqui, vermelha, tá? Que eu vou dar o exemplo, ó. A gente teria essas referências. Teria a referência de corpo. E referência de corpo aqui embaixo. Olha, 4 referências bem legais. E aí, quando essa vela nasceu, ela tende a buscar uma referência. As referências estão bem divididas, mas a mais próxima era essa. Se você já opera vendido, olha o loss que você ia tomar. Que ela nunca que buscou essa referência de baixo. Ela buscou só essa referência aqui. E aí, com a movimentação dela, você tem que ver se ela vai demonstrar força para ir buscar a referência de cima, entendeu? Conseguiu entender essa visão? O áudio, pelo menos pra mim aqui, tava duplicando. Você tava falando e vinha outro áudio repetido. Meu Deus. Peraí. Melhorou? Melhorou o áudio? Agora tá melhor, mas na explicação sua lá, o áudio tava duplicando. Você falava e tinha como se fosse um eco, uma voz repetindo ao mesmo tempo. Então entendeu? vamos lá de novo. Nessa vela aqui, tá perfeita para operar a movimentação de vela. E perfeita para dar uma explicação também, ó. Ela nasceu, a gente tem 4 referências, né? Dessa vela. Da vermelha, ó. Topo, corpo, corpo e fundo. Não é isso? Beleza, aí nasceu essa vela aqui, acabou de nascer, exemplo, acabou de nascer a vela aqui verde, ó, essa vela nasceu agora. Aí ela nasceu aqui, em cima da referência. Essa referência aqui de baixo está mais próxima que as outras. Então, a probabilidade dela buscar essa referência aqui era maior. Mas se ela já nasce e você já opera vendido, você não está operando movimentação de vela, está operando só o achismo. Você tem que esperar ela demonstrar força de baixa para você operar vendido. E como que a gente observa essa força de baixa? No momento que ela nasceu a vela. Ela faz isso aqui, ó. Se ela for para baixo, ela vai buscar um pouquinho embaixo. Depois ela volta na referência. Aí ela vem buscar embaixo e já rompe aquele aonde ela tinha deixado. Depois ela volta nessa referência anterior. E ela busca onde ela queria chegar. Então ela sempre vai se movimentar nessa onda. E é isso que eu falo que é o efeito mola, tá? Que alguém me perguntou hoje. O efeito mola é exatamente isso. Quando a vela ela nasce para buscar uma referência, ela tem vezes que ela vai fazer isso aqui, ela já vai buscar, porque a referência pode estar muito próxima. Mas na vela de M15, geralmente ela faz isso, ela vem um pouquinho, volta na referência, desce mais um pouquinho, volta na referência que ela deixou, continua descendo, sempre deixando topos e fundos, mesmo que em 5 segundos, tá? Em 1 segundo, naquele gráfico de linha. Entendeu? E aí, qual que é o melhor momento para você operar que você vai ver ela demonstrando força de baixa? Na hora que ela vier um pouquinho para baixo, na hora que ela voltar na referência, começar a demonstrar força de baixa de novo. Aí você opera aqui, vendido, acreditando que ela vai chegar aqui embaixo, entendeu? E aí isso é questão de milésimos que você observa. Por isso que a gente treina. É 1 minuto o tempo de operação. Isso, inspiração 1 minuto. Beleza? 1 minuto cheio, né? Se for na Cortex, sim. Se for na IKEOptio aqui, pode ser que você pegue até 1 minuto e meio, mais ou menos. Dependendo do tempo de inspiração aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Joel, tô gravando a live toda, tá? Vou postar depois que acabar aqui. Você disse que perdeu as explicações, mas espero que você esteja assistindo aí agora. A movimentação de vela pode ser feita em M5? Pode. Vamos pôr M5 aqui, respondendo o Andrews, tá? Galera, lembrando de novo, quem quiser digitar as perguntas lá no grupo, show de bola. Quem não puder digitar lá, quiser liberar o áudio e perguntar, legal também, tá? Só um minutinho. O Douglas. Depois você podia só tirar uma dúvida daquele gráfico que você estava falando sobre as zoninhas.
2 fundinhos que tinha atrás. Depois dessa explicação. Beleza, só vou explicar pro Andrews aqui e já volto para você aí, tá? Vamos lá, Andrews. 5 minutos, movimentação de vela vai ser o seguinte. Você vai pegar... Vamos limpar as referências. A gente vai pegar as referências mais próximas do preço e vai operar também, acreditando que o nosso gráfico vai buscar as referências. Quais são as referências mais próximas do preço atual? Se a gente voltar lá no passado, a gente vai achar referência, ó. Então a gente tem referência só lá no passado. Então a gente vai ter essas referências. Então eu vou dar um exemplo melhor, mais fácil para vocês entenderem, tá? Senão a gente vai ter que ficar voltando o gráfico muito. Vamos imaginar que nasceu essa vela aqui. Isso. Vamos imaginar que nasceu essa vela aqui. A gente tem referências, essa vela aqui que a gente está falando, tá? A gente tem referências para trás. Então a gente vai marcar as referências que estão mais próximas do nosso preço ali, tá? Perto da nossa vela, beleza? Então, 3 velas para trás ali, 4 velas, as referências mais próximas. Que eu vejo nesse quadrado aqui, ó. Até aqui, ó. Pera aí. Eu vejo bastante referência, mas eu vou marcar as mais próximas. Meu preço, ele abriu aqui, nessa região, tá? Então, dentro dessa região aqui, eu tenho referências para esse preço. Eu posso marcar. Aonde que são as mais próximas? Eu tenho referência aqui. Eu tenho essa referência aqui, tá? Essa referência aqui. 3 referências. E embaixo eu tenho essa referência aqui dessa vela também, ó. Então sempre ali nos pavis, tá? Em M5 a gente vai marcar as referências do pavio, beleza? Para não ficar dúvida. As referências mais próximas e a gente vai marcar no pavio. Deixa eu apagar aqui, ó, para ficar bem claro para vocês agora. Então eu tenho referência desse pavio aqui, tá bem próximo. Eu tenho referência desse pavio aqui de trás, ó, que tá próximo ao nosso preço também, que ele nasceu aqui, lembrando, tá? 1, 2, mais 3 marcações aqui, tá legal. O preço nasceu aqui, eu já marquei 2 para baixo, eu posso marcar 2 para cima aqui, ó. Dessas aqui, desses 2 aqui, ó, tem até um pavio sobrando para baixo, eu posso marcar ele, ó. Marquei ele também. E aí eu tenho referência dessa vela aqui, ó, que é a que tinha acabado de terminar. Mas as outras referências que eu marquei estão mais próximas do que as referências dessa vela. Então não tem por que eu marcar ela, tá? E aí a gente vai ter uma operação, um gatilho nessa vela, que é buscar realmente a referência mais próxima. E aí vai dar força da vela também novamente, tá? A gente vai ver a força que a vela está fazendo e aí ir a favor dessa força. Por isso que chama movimentação de vela. Então, as marcações de referências aqui em M5 vão ser nas pontas dos pavis, tá? Mais próximos do nosso preço. Então, nossa vela nasceu aqui, a gente tinha uma referência embaixo, ela buscou nossa referência embaixo. Depois ela buscou só as referências de cima, tá? Então, nessa movimentação que ela fez, a gente poderia ter efetuado uma venda. Se ela ficou aqui 1 minuto, isso eu já não sei dizer para vocês. Aí é só com a movimentação dela. Mas que certeza que eu pegaria depois que ela rompeu aqui, porque eu tenho certeza que ela fez isso, ó. Nessa referência aqui, ó. Ela veio, rompeu essa referência, deve ter feito aquela voltinha, né, aquele pullbackzinho, demonstrou força de novo. Aqui, nessa demonstrada de força dela, foi meu gatilho para essa referência de cima. Aí ela ficou ali por 1 minuto e pouco. E até ficou mais tempo, né? Olha onde ela foi buscar, tá? Então, em M5, a gente marca as referências mais próximas ali do nosso preço, tá? Douglas, pode falar a pergunta novamente, por favor. Lá naquele gráfico de M1 que você estava mostrando as referências das zonas, no fundo que você marcou a zona, tinha mais 2 fundinhos anterior que foi rompido para aquele fundo. Aqueles fundos, você ignora eles ou tem que fazer a marcação? Você lembra que horário foi mais ou menos que eu marquei? Não, mas deixa eu... esse aí tá bom. Vamos lá. Tá aqui no preço que...
Que esse aqui não dá pra ver. Não. Deixa eu ver aqui. 2 fundos acima dele. Frente. 2, isso, mais um. Os fundos, só o fundo. Frente, pode ir mais, pode ir indo pra frente. E aí, esse fundo aí dessa velona vermelha aí. Esse aqui? Isso. Aí, vamos supor que você marcava aí. Aham. Esses 2 pra trás aí, você ignorava ele ou não? Beleza. Se o nosso preço estivesse trabalhando aqui, ó, nessa região, a gente marcaria esse fundo, mas ele seria uma zoninha de referência. Então a gente marcaria o pavio e o corpo, ó. Referência, né? Olha como já está marcado esse fundo aqui, praticamente. Então esse fundo aqui já veio buscar. A gente pode sim colocar mais uma referência aqui, ó. E decretar que isso aqui tudo é uma zona de referência, ó. Tá vendo? Porque são fundos muito próximos, tá? E aí a gente vai levar em conta se vier uma vela de fraqueza, se ela parar acima dessa referência, dessa primeira referência. Aqui dentro já fica complicado. No caso aí, a gente só operava se fosse uma vela de fraqueza, no caso. Isso, né? Se ela parasse aqui acima. Ou se viesse, o que? Deixa eu abaixar essa linha aqui, peraí. Vou pegar mais uma linha, puxar ela para baixo. Ou se viesse uma outra vela de continuação, não. Se tivesse uma sequência dessa, tá vendo? Ó, uma vermelha, 2 vermelhas, aí viesse uma de continuação. Sendo que essa de continuação estivesse rompendo essa última referência. Entendeu? Aí a gente operaria vendido para a próxima vela, acreditando que viria buscar a última referência de baixo. Entendeu? No caso, um exemplo. Desculpa. Vamos supor que depois dessa vela vermelha é que deixou o pavio para os 2 lados. Aí nascesse essa verde. Essa outra verde aí fosse uma vela vermelha de força descendo e parasse, rompesse esse penúltima marcação. Um pouquinho para baixo só. Não fazia nada. Aqui deixava dentro quieto. você não faria nada. Dentro dessa zona não. Nada, né? Tá? Mas aqui já dava para operar também essa vela de impulsão aqui, ó, como ela voltou rompendo, tá vendo? Aí você poderia pegar para essa vela. Depois que acabou essa vela de força, a gente tinha esse topinho aqui atrás. Viagem, ó. Zoninha. Velinha de fraqueza. Vendido para a próxima vela. Entendeu? Entendi, agora entendi. Show de bola. Valeu. Joab, minha dificuldade é identificar topos e fundos para poder traçar as linhas. Vai acabar a dificuldade agora. Tá me ouvindo? Dá um ok aí, só para eu saber que tá me ouvindo. Show. Vamos lá. Joab, melhor gráfico para a gente operar, gráfico tendencioso. Como que a gente vai marcar topos e fundos? Vamos lá. Se for no vela a vela, né, que é o que eu acho que a maioria está gostando aqui, o vela a vela, a gente precisa de um gráfico que está deixando topos e fundos bem aparentes, tá? Como que é um gráfico assim? Deixa eu ver se eu acho um gráfico perfeito aqui. Ó, esse aqui foi gostoso de operar, ó. Topos e fundos aparentes. Como que eu vou traçar as minhas linhas de referências aqui nesse momento, tá? Beleza. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. O gráfico estava numa tendênciazinha de baixa, micro de baixa, né? E a partir do momento que ele perde o primeiro topo, né? Que a gente tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Isso aqui você conseguiu enxergar, né? Então, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Nossas referências vão ficar nesses topos e fundos. Mas em qual momento que a gente começa a marcar essas referências aqui? Se a gente entrou no gráfico e o gráfico já tiver rompido essa primeira... Se o gráfico tiver rompido esse primeiro topo, ó, porque aí já está identificando para a gente que ele está fazendo a segunda pernada aqui, tá? Beleza, está fazendo a segunda pernada, a gente começa a marcar as referências. Aonde? Nos topos e fundos que a gente identificou da penúltima pernada. Então é bem simples, ó. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Para enxergar melhor, a gente dá um zoom para ficar legal, ó. Começamos a operar
Deixa eu ver a vela que rompeu. Começamos a operar aqui nessa vela de continuação bonita, tá? A gente abriu o gráfico, beleza? E aí a gente tem essa pernada aqui de referência. Aonde que a gente marca? Quando ela deixar topos, quando ela deixar fundos. Quando ela deixar topo, quando ela deixar fundo. Esse topo já está marcado por causa dessas referências de trás. Dela deixar fundo, topo e fundo. Eu vou marcar todas essas referências, não tem necessidade, por quê? Vai ficar um gráfico muito embolado. Então a gente vai marcar as 3 referências mais próximas. Quais que são? Essa zona e essa zona, tá? Então a gente pode apagar as outras, beleza? Deixa eu apagar aqui. Ó, as nossas 3 zoninhas que ficaram aqui, ó. Uma. Aqui mesmo. Ficou uma zoninha de referência, 2. E aqui desse fundinho, ó, que é também outra zoninha de referência, tá? Que é um topinho. Fundo, topo, uma zoninha de referência bem legal aqui. E aí a gente tem essas 3 zoninhas de referências para poder operar, ó. Pode fazer um ajustezinho fino aqui, ó. A gente tem só essas referências aqui para a gente não ficar com o gráfico sujo. Ah, chegou aqui, fez a vela de continuação, parou na referência, a gente vai operar? Não. Mesmo que deu gain, mas aqui não era um local de operar, tá? E aí a gente tem que voltar aqui, ó, o gráfico. O gráfico continuou andando. O que a gente faz? Deixa essas referências aqui? Não, já perdeu suas referências aqui de trás, ó. Você apaga as referências que você fez. Pode apagar todas. E aí sim você volta a marcar as referências mais próximas, mais para cima, ó. A gente tem esse topo. Não tem dificuldade, galera. A gente tem esse topinho aqui, ó. Então, topo, fundo. A gente é só ir desenhando e procurando topo e fundo, ó. Topo, fundo, fundo. Topo, fundo, topo. Aqui já está perto do nosso preço. A gente tem esse topo aqui muito relevante, porque é uma lateralização, então a gente tem que marcar, já está marcado, ó, por causa desse topinho. Então sempre vai bater legal. Aí rompeu, velinha de impulsão aqui, ó. Paviozinho está aqui, então desconsideraria. Continuaçãozinha aqui pequenininha, bonitinha, dava para operar. Tomaria um gain bem sofrido, mas dava, tá? Então as marcações são dessa forma, beleza? No vela-vela, a partir de quantas velas posso confirmar uma tendência? Vamos lá, de novo. Eu acabei de explicar aqui, mas eu acho que vai ficar mais claro ainda. A tendência que a gente opera é a microtendência. Então a gente vai sempre observar topos e fundos. Está uma microtendência de baixa aqui. Já está acontecendo. A gente entrou no gráfico, isso aqui já está acontecendo. Tum, topos e fundos. Isso aqui não vai acabar enquanto não voltar alguém e romper o primeiro topo. Aonde que aconteceu esse rompimento? Aqui. Quando ela rompeu esse primeiro topo, a gente tem que esperar ela fazer o primeiro fundo. Aonde que foi o primeiro fundo? Aqui. Aconteceu o primeiro fundo, beleza, a gente já está numa tendênciazinha, microtendência de alta. Já acabou essa tendência que estava acontecendo e agora já estamos formando uma nova tendência. Isso aqui não tem quantas velas a gente vai contar, não vai precisar de contar as velas não. Porque esse movimento aqui pode acontecer com 2 velas, tá? Poderia ter acontecido uma vela aqui, ó, rompido, feito uma vela de força, a outra vela uma vela de fraqueza, e aí a outra vela continuasse em movimento. E aí com 3 velas a gente já tinha mudado a referência, já tinha mudado a nossa microtendência, entendeu? Mas da mesma forma que aconteceu com várias velinhas, tá vendo? Para fazer um topo e um fundo. Então observar sempre que ela vai deixar um topo e um fundo, um topo e um fundo. Na hora que o último topo for rompido, mudou a tendência. A hora que o último fundo for rompido, mudou a microtendência. Beleza? For rompido e voltar para deixar um outro topo ou fundo, tá?
Beleza, Marlon? Joab. No vela vela, você coloca geralmente quantas linhas você usa para não ficar embolado? Que eu acabei de explicar, eu uso 3 linhas, tá? As que estão as referências mais próximas do preço. E aí eu vou trabalhando com elas, tá? De forma que eu tenho aqui uma linha horizontal, ó, eu tenho um topo, eu tenho fundo, eu tenho um topo e meu preço está trabalhando aqui. Para que eu vou colocar uma referência aqui embaixo ou uma aqui em cima? Não precisa. Só na hora que romper. Rompeu aqui, eu venho aqui na última referência, arrasto ela para a próxima referência de cima que eu tiver aqui atrás. Para eu ir trabalhando junto com o preço, tá? Vários dos meus vídeos eu faço isso. Eu vou operando e trabalhando a referência ali onde que o preço está. Sempre buscando as referências mais próximas. Beleza? Entendam, vela a vela a gente vai operar buscando as referências sempre, tá? Quando dá um rompimento de uma referência, a gente tem que observar se tem outra referência embaixo. Para quê? Para o padrão de vela que vai nascer, a gente se basear por ele para buscar aquela referência. Ou sair daquela referência, se for uma vela de fraqueza, né? Rodrigo está digitando. Vou tomar uma água aqui, galera. Qual estratégia é melhor usar na IQ? Não tem uma melhor estratégia, tá? A estratégia que a gente usa mais aqui é a EAW. Como que a gente configura a EAW? 30 segundos. A gente configura aqui os indicadores, né? Opa, aqui. O CCI 14. E a gente configura. É só isso. A estratégia AW, tá? E como que a gente vai identificar a melhor estratégia? Eu digo o seguinte, não tem a melhor estratégia. Estratégia é estratégia. A gente vai adequar ela ao momento de mercado. Nesse momento aqui, vamos fazer uma análise rapidinho para ver se essa estratégia está funcionando para esse tipo de mercado. Então a gente sabe que para a gente operar vendido aqui, ela teria que romper esse fundo, demonstrar fraqueza. Faltaria aqui 1 minuto certinho, daria gain. Beleza, aqui deu bom. Rompeu com vela de força. Faltaria 1 minuto aqui também, porque ela fecharia no 38 ou 30 segundos. Não, desculpa, galera, faltaria só 30 segundos. Então aqui daria um win, tá? Porque terminou abaixo do preço aqui de onde a gente entrou. Aqui daria um loss. Beleza? Vamos voltar um pouquinho. Aqui rompeu com vela de força. Mas aqui já não daria para entrar porque já está 29 certinho. Então para 2 minutos a gente perderia. Olha que zoado esse gráfico. Então, ó, nesse momento de mercado a estratégia AW não estaria funcionando. Entendeu? Então é dessa forma que a gente entra no gráfico e aplica uma estratégia. A gente faz aqui uma leitura antes para ver se ela está funcionando. Se estiver funcionando, bora aplicar. Se não estiver funcionando, espera o melhor momento que ela funcionar. Isso vai se aplicar a toda e qualquer estratégia que vocês verem no YouTube, tá? Não existe estratégia 100%, existe o melhor momento para aplicar elas. Na sua visão, os indicadores de marcação automática da Binomo deu a mesma precisão da marcação manual? Deu até melhor, tá? Se souber analisar direitinho, a marcação daqueles indicadores fica melhor do que essas marcações manuais que a gente faz. Mas aí você tem que ter uma visão bem avançada. Por isso que a gente faz as marcações primeiro normal, para a gente pegar aquela intimidade com os padrões de velas, e depois a gente aplica com aqueles indicadores lá, tá? Ô Wilber, falando desses indicadores aí de marcação automática,
Quando você está usando ele na Binomo lá, nos vídeos seu do YouTube, você pega sempre os novos traçamentos que ele faz, ou você olha também, tipo assim, das marcações feitas na última pernada para tomar de decisão? Quando eu coloco os indicadores, eu me baseio só neles. Então, eles no momento, eles vão fazendo as marcações e a gente vai se baseando neles, porque eles são marcações automáticas. A partir do momento que eu coloquei os indicadores, eu vou me basear só naquilo. Se eu começar a misturar muito, se eu começar a fazer marcação manual no meio das automáticas, eu me perco todo e aí o loss acontece com certeza, tá? Então você... mas eu não falo você fazer marcação, por exemplo, eu estou usando só os indicadores de marcação automática. Aí eu estou vendo lá que nesse momento que ele está fazendo o movimento, ele fez um traçamento novo. Só que se eu olhar para 5 minutos atrás no gráfico, ele fez lá em um momento anterior, ele fez um topo e um fundo em uma pernada 5, 10 minutos atrás. Eu olho isso como base, ou eu só vou olhar, sei lá, as últimas 5 velas, algo assim? Olha aqui pela banda de Bollinger aqui só apenas, você consegue me dizer o que você está falando, mais ou menos? Sim, é porque no outro lá, por exemplo, se eu pegar 5 minutos atrás no outro lá, se eu olhar para trás, esse topo anterior, dessa pernada anterior aí, ele tem uma marcação da pernada anterior. Você não vai observar ele, porque ele já passou. É tipo se ficasse aqui, né, ó. É que ele deixa uns retos assim, não é? Isso. Você vai observar só as últimas aqui, ó. Só o que está acontecendo no momento, porque eles são marcações automáticas. Eles estão renovando as marcações o tempo inteiro. É o que a gente tenta fazer manualmente, tá? É porque no caso meu, a pergunta minha que eu fiz foi porque não batia, porque quando eu fazia ela manual, eu pegava essa anterior lá e o automática, entendeu? E quando eu ia para automática, eu não sabia se eu considerava ele ou não. Aí você tem que observar só o que está acontecendo quando está com os marcadores automáticos, tá? E você vai observar só o quê? Porque o outro deixa lá mais uma marcação aqui no meio, né? Acontecendo aqui o tempo inteiro assim. Aí você vai ter referência das extremidades e você vai ter referência dos meios que vão acontecendo o tempo inteiro. E aí você vai acompanhando junto com o preço ali, o que está acontecendo, mais próximo do preço possível, tá? Passou. Na IQ não tem ele não, né? A banda de Klaus. Eu tava procurando aqui, não tem ele não. Por isso que eu uso ele só no CryptoEDX, tá? Certo. Aquela outra que você usa que não tem delay, não tem também? Não, procurei hoje, não achei também não. Ok. Fechou? Fechou. Mais alguma pergunta, galera? Mais 10 minutinhos aí. Se não tiver perguntas, a live tá gravada, quem não conseguiu assistir ela toda, tá? Tá me ouvindo? Sim, Ricardo. Não, quem falou foi o Joel. Joel. Entrou na live, né? Tudo bem? Você falou uma coisa aí interessante, uns 3 minutos atrás, que às vezes a gente usa um certo operacional, dá certo. Por exemplo, às vezes você fica usando, acerta tudo. Aí daqui a uma hora, quando tu vai fazer o mesmo operacional, erra tudo. E não é que você não saiba, é que naquele momento não está bom para aquele operacional. Exatamente. E aí entra a questão de a pessoa opera o dia inteiro, 60 horas por dia a pessoa está operando. Pode perceber, começa o dia acertando tudo. Aí manda print para mim. Pô, tô acertando tudo, isso aqui é maravilhoso. Aí na hora chega de tarde, eu acho que eu não sei operar isso aqui mais não. Mas não é que não sabe, é que não parou de operar na hora certa. Tava com o momento de mercado na mão, fez o gain, por isso que tem o gerenciamento, não parou dentro do gerenciamento, continuou operando, perdeu o dinheiro todo e a culpa é do operacional, é do mentor. Eu, no caso, estava utilizando aqueles 2 indicadores na Binomo. Aí acertava toda hora, você falava 5, 6 de uma vez, 5, 6 de uma vez. E eu tô treinando, tipo, porque eu estava treinando fazer soros, igual eu te falei ontem, né? Aí, acertando tudo.
De um tempo para cá, eu comecei a errar tudo. Então, na verdade, não é que eu estava errando, é porque o momento não ficou bom. De momento, é você analisar se aquele momento está dando certo. E tem momentos... De repente, se eu fosse para movimentação de vela em M15, exatamente, daria certo. Eu passo três operacionais legalzinho para vocês realmente observarem isso na hora que está acontecendo. Movimentação de vela, vela-vela e as marcações automáticas ali que vocês vão usar como vela-vela também. Porque nas marcações dá para usar o vela-vela. É o que eu faço, exatamente. em 1 minuto. E a estratégia AW é uma estratégia, não é operacional. Então, tem que ter mais atenção ainda para ela, se vai estar funcionando ou não, tá? Essa senhora chamada EAW, não estou me dando muito bem com ela, não. A gente tá brigando muito, não tá dando certo, não. Você prefere mais o vela-vela, né? Vela-vela. Show de legal? Bola. Galera, mais dúvidas? Oi, Andrews, eu ia fazer a sala de operações, tá? Mas eu tô decidindo ainda se eu vou fazer ou não, se vai valer a pena ou não, tá? Fazer entradas assim com alunos não é tão simples quanto parece, tá? É meio complicado. Tem gente que não entende que é uma sala de operações e não entra no gerenciamento, joga a banca inteira, tem delay de tela, tem delay de áudio. Então a pessoa tem que estar muito ciente do que está fazendo. Então eu preciso de alguns relatórios antes. Show de bola, galera? Isso que você falou é uma coisa interessante. Se você fizer uma live por mês, operando, né? Pessoal, aqui, se fizer isso, vou dar uma entrada aqui na venda, não sei o que. Tem gente que vai entrar com 10 reais, com 4. Aí tem um engraçadinho que vai entrar com 5 mil. Só que todos os outros que entraram com 10 reais, 100 reais, acertaram. E o que entrou com 5 mil, errou, deu loja. Aí botar a culpa em você. A culpa é minha ainda, eu tenho que pagar depois, você vai ver se não tem. Então aí eu prefiro olhar direitinho. Fala sobre o delay. O delay é delay. Delay é coisa que não é de Deus, entendeu? Delay é quando você entra aqui, entrou aqui, ó, pegando esse topinho e supondo que você opera retração. Você quer pegar o toque na referência aqui, a gente não opera retração. Já falei para vocês o porquê. Mas supondo que você ainda está nessa época de operar retração. Operou aqui, tum. Quero pegar essa retraçãozinha que está acontecendo. Aí você vai lá, feliz da vida. Estou esperando essa retração aqui. Na hora que o gráfico chega aqui, que você faz a entrada, a sua entrada não entra aqui. Ela demora 1, 2, 3, 4, 5 segundos para entrar. Ela entra aqui. Aqui é a sua retração já. Você já perdeu a entrada aqui. E aí o gráfico termina aqui, ó, abaixo da sua entrada aqui. Só um tiquinho, só para te deixar com a raiva. Então o delay é coisa que... é o anjo caído do céu. Tá? Delay tem muito aqui na Equeoption. Na Cotex não, tem 0 e na Binomo tem um pouquinho. Dizem que não tem, mas tem um pouquinho. Por causa que a corretora ainda trava um pouco. Tá melhorando. Mas ainda dá umas travadas, tá? Show de bola então, galera. Tamo junto, tá? Qualquer dúvida, manda pra mim lá no Telegram. No privado ou no grupo, beleza? Tô sempre disposto a estar respondendo vocês. Tranquilo? Próxima live eu vou marcar para semana que vem. Eu mando aqui no grupo também o link para vocês entrarem e aviso o dia antes aí, uns 2 dias de antecedência. Show de bola? Então, live de hoje foi isso. Tamo junto, eu gravei a live inteira e foco nos choros, hein? Fui.